Ora viva, estamos no mais numa conversa pelo mundo, de viajantes pelo mundo, e hoje temos o Bernardo Agrela, que é um chefe, e melhor do que eu estar a apresentá-lo, vou deixar para ele esta primeira apresentação. Em primeiro lugar, obrigado. Obrigado. Como é que Bom dia. apareces aqui? Fala-me lá No um bocadinho de mundo, ti. no No mundo, mundo. então, eu comecei a cozinhar muito cedo, eu queria muito ser cozinheiro e fiz a escola, o secundário como escola profissional. Uhum. E cedo percebi que um bom cozinheiro é aquele que viaja e que prova diferentes sabores, ou seja, não chega a ir veres no YouTube ou procurares no Google, precisas de ir aos sítios e de provar e ver como é que as pessoas fazem para conseguir realmente captar sabores e ter as influências diferentes. E então eu fiz, durante a escola de hotelaria, na minha altura, não sei agora como é que é, fazias 2 estágios, ou seja, no fim do 10º ano fazias um estágio, no fim do 11º fazias um estágio e no fim do 12º podias começar a trabalhar. O meu primeiro estágio foi cá em Lisboa, no Pestana Palace, o segundo foi em Londres com um chefe português chamado Nuno Mendes. Que é uma das estrelas hoje em dia em Londres. Sim, cá trabalha agora, é o diretor da F&B do Bairro Alto Hotel. Mas sim, é uma das grandes estrelas da cozinha portuguesa, da atualidade. E depois, quando acabei a escola, o meu sonho eram 3 estrelas Michelin, fui para San Sebastián. Depois disso voltei para Londres, trabalhei com o Nuno, abrimos o Loft, abrimos o Viajante e acho que foi aí que eu tive o primeiro grande baque de comidas do mundo e da influência asiática que o Nuno tem. Fui viver para o Japão, tive 3 meses no Japão, fiquei sem visto, fui adotado por uma família de chineses um mês para renovar o visto, voltei para o Japão, tinha visto, mas já não tinha trabalho. A minha mãe importou-me de volta, produzi o primeiro Masterchef Portugal, fui viver para o Luxemburgo, depois fui viver para as Seychelles, para as Maldivas. Bem, estamos aqui, temos aqui matéria para falar quase o dia inteiro. Sim, de viagens, Sim. certamente. Mas tu contaste-me em off, desculpa interromper-te, tu em off contaste-me uma história muito gira de como começaste a cozinhar. Eu comecei a cozinhar porque gostava muito de comer, não gostava da comida que as minhas babysitters faziam. A minha mãe trabalha imenso, trabalhava e trabalha imenso, portanto eu comecei a fazer os meus próprios lanches. Só que para mim era normal, ou seja, eu não sabia era que as outras pessoas não cozinhavam como eu cozinhava, mas quando és criança tu não tens bem a noção disso. Portanto, eu lembro-me da minha avó me oferecer o meu primeiro e grande livro de cozinha e de eu ficar tristíssimo com a minha mãe porque estávamos a fazer pizzas e as pizzas não estavam iguais à fotografia do livro. Então depois, imagina, comecei a fazer omeletes para aí aos 8, a cozinhar arrozes para aí aos 11, a fazer comida para os amigos da escola ao almoço para aí aos 13 ou aos 14. Mas para mim aquilo era normal, ou seja, eu não sabia era que as outras pessoas não conseguiam cozinhar. E como é que foi o dia em que tu acordaste e disseste, bem, eu quero fazer isto o resto da minha vida? Como é que foi? Como é que isso aconteceu? Foi eu não gostar de mais nada. Foi? Foi um afunilar? Foi, acho que sim. Foi na altura do 10º de ter que perceber, ok, o secundário normal não é para mim, não gosto muito da escola, acho que os moldes da escola em Portugal não fazem muito sentido. Depois apareceu a escola profissional e depois passei de ser um aluno mediano mau para um muito bom aluno e de gostar de facto de andar na escola. Imagina, eu gostava de ir para a escola, eu não gostava era de estar sentado nas salas. E na escola de cozinha é uma aprendizagem muito mais eclética, ensinam-te gestão de recursos de cozinha, ensinam-te economia, ensinam-te lei laboral. Para mim fazia muito mais sentido porque tu de facto aplicarias aquilo na tua vida futura. Muito mais do que uma equação que, passado aquele exame ou aquele teste, tu nunca mais vais ter necessidade de utilizar. Bernardo, diz-me uma coisa. Tu, nesse teu processo de crescimento, portanto, entre a comida que não gostavas das babysitters e das sanduíches que começaste a fazer, até à comida para os amigos, até à escola profissional, tu sentiste uma determinada, suponho eu, uma determinada evolução na tua maneira de cozinhar. Foi aí que começaram a aparecer influências de, epá, como é que os tipos no Japão fazem? Não, como muito mais tarde. Mais tarde? Como é que isso depois, como é que a viagem te apareceu no meio da cozinha? Por necessidade, ou seja, comecei a ir para Londres, comecei a ir para Espanha e comecei a perceber que era preciso viajar e provar novos sabores. Londres tu estás exposto a uma influência brutal,
tanto de paquistaneses, como de indianos, como de chineses. Portanto, era provar isso e conseguir e perceber que só ir a um restaurante vietnamita em Londres não chega, é preciso ir ao Vietnã provar. Portanto, era um bocadinho. E a tua primeira experiência necessidade. profissional, quando tu sais de Portugal? Portanto, tu tiveste os estágios incluídos na tua formação académica, digamos assim, e depois vais lançado às feras. Vais descascar cebolas e descascar batatas. Como é que é esse baque? Como é que, hoje em dia, a palavra chefe tem um elan que às vezes Não é o pessoal real, não percebe. não é real. Irreal. É irreal. É. Ou seja, Explica-me lá um bocadinho isso. eu acho que com a mediatização dos chefes, hoje em dia, eu acho que os chefes são as próximas rockstars. Por causa das redes sociais, porque o Instagram era uma rede que começou a ser para difundir pratos e receitas, criou um vedetismo à volta de determinados cozinheiros, que não é real, ou seja, isso é uma franja muito pequenina da sociedade. Portanto, Qual é que é a parte negra que se tem que passar, que um cozinheiro tem que passar para chegar a chefe? Eu estou-me a lembrar, por exemplo, não sei se tu viste o Karate Kid, onde o mentor manda o miúdo limpar sanitas por causa daquele movimento que ele tinha que praticar até à exaustão, até à perfeição. Transpondo isso para a cozinha, obviamente não estamos aqui a limpar sanitas, mas o facto da rapidez, porque um restaurante não se contempla com tempos de mais perdidos, não se contempla com esse tipo de coisas. Como é que isto tudo funciona? Como é que tu, quando chegas a Londres e tens influências de várias partes do mundo, de chefes se calhar que te dizem faz isto, faz aquilo, faz o outro com timings, como é que isso é incorporado no ser português? imagina, eu tive muita sorte por ter começado muito jovem, ou seja, quando tu tens 15 ou 16 anos, aquilo passa a ser o teu normal. Ou seja, como tu nunca conheceste outras coisas, aquilo é o teu dia-a-dia normal. Eu acho que se tem que começar muito cedo, por causa do ritmo de horas de trabalho que é suposto. Quantas horas trabalhas por dia? 13, 14, normal. Normalmente, neste caso agora aqui a chuva, ao sol, ao vento, ao frio, porque a grelha está cá fora, mas normalmente dentro de uma cozinha está muito calor e é um sítio de muita pressão. Há uns estudos que dizem que os cozinheiros são expostos durante o serviço é o tempo em que os clientes estão de facto no restaurante. Há muitas horas de preparação por trás desse momento. É ao nível de um controlador de tráfego aéreo. Ou seja, a única diferença é que nós não lidamos com vidas de pessoas, mas tudo o resto, os timings, para dar um exemplo, claro, imagina, tu ao início da noite cometes um erro e há uma mesa que fica para trás e aquilo funciona tipo efeito dominó. A tua última mesa vai levar com 1 hora de espera por um erro cometido há 1 hora atrás com um prato. Porquê? Porque tens que refazer o prato, porque paras para refazer esse prato e depois as outras mesas todas ficam à espera que esse erro seja remediado. E isso é uma pressão dura, portanto eu responderia horas de trabalho, pressão exposta. Agora começa-se a falar um pouco mais do nível mental e dos efeitos mentais que te faz tanta pancada que levas, verbal, às vezes física, em algumas cozinhas, que dói, mas no fim do dia, hoje, não quer dizer ainda bem que fui exposto, mas se eu não tivesse sido exposto nessa altura, se calhar agora não era o cozinheiro que sou hoje em dia e não tinha atingido as coisas que atingi. Isso era outro ponto, se as máquinas nos deixarem... Estamos no hub e está em construção. Não, portanto, não, isto é toda uma aprendizagem. Há muita gente que compara um chefe a um artista. De certa forma, eu compreendo isso. Tu, quando estás na cozinha, tu tens momentos de introspeção e de criação, ou seja, sim. Eu quero criar algo novo, quero reinventar qualquer coisa. Isso dá-te prazer? Isso dá muito prazer. É disso que tu vives? É disso que te alimenta o ego? É isso e a dose de adrenalina que tu libertas durante um serviço. Ou seja, como tu estás exposto a muita tensão, o teu corpo reage largando dopamina naturalmente. Sim, portanto, tu vives desse vício que é criar e depois fazer acontecer
sobre pressão, e depois queres mais e mais e mais e mais. E quando vês a cara das pessoas a degustar aquilo que tu fazes, Yeah, é incrível. brutal, não é? Agora, a única coisa que eu acho é, um cozinheiro não é um artista, será um artesão, porque trabalha com as mãos. Ok. E eu acho que isso é uma diferença que na cabeça das pessoas não é muito perceptível, mas é um artista tem um trabalho muito mais conceptual que um cozinheiro tem. Um cozinheiro será mais comparável com um oleiro, com um Mas mesmo no marceneiro. empratamento, quando se criam Sim. aquelas obras de arte que quase que Sim. Acho que é muito mais um trabalho de mãos e de artesanato do que propriamente artístico, conceptual. Porque o conceito está há muito antes, está quando tu crias o prato, Sim. mas depois há muitas maneiras de tu saberes que sabor X combina com sabor Y. E isso é viajando, isso é partindo da descoberta de novas culturas, que vais aprendendo e criando um portfólio de sabores que depois são úteis. É por aí que eu quero ir agora. Vamos lá falar de viagens, porque é disto que nós vivemos. Tu sais daqui e depois, da primeira fase de Londres, vais para a Ásia. Sim. Certo? Conta-me 2 ou 3 episódios que tenhas em mente que para ti não têm necessariamente que ser bons, mas que foram marcantes. O que é que te aconteceu no Japão? O que é que te aconteceu na China? O que é que tu aprendeste? O que é que essa exposição... O Japão é uma Ásia muito particular, muito própria, que eu costumo dizer que quem vai só ao Japão não conhece a Ásia, porque... Não representa. Não se representa. Eu guiei no Japão durante vários anos, portanto eu tenho uma paixão pelo Japão grande. E tu tens alguns episódios que consigas identificar saltos na tua arte de cozinhar oriundos da Ásia, oriundos do Japão ou da China ou de... Eu acho que a descoberta de sabores como o doce e o salgado, a mistura deles. as adstringências que cá nós... Imagina, isto é como eu vejo, isto não é um estudo, não é uma regra, é só... Sim. Eu acho que nos países romanos tu quantificas a tua comida por níveis de sal. Certo. Porque tem a ver com o facto de ter havido salário, de vir do sal, das pessoas preservarem ao sal. Portanto, imagina, tu classificas de 0 a 100 com sal. Um exemplo é o presunto, será o topo, porque foi curado por sal. Que também depois pode ter vindo com as evoluções com as descobertas e com o facto dos barcos terem que sair preparados de Lisboa com comida que os marinheiros conseguissem aguentar. Na Ásia não há sal. Portanto, a classificação será de doce. Tu tens coisas na comida normal, ou seja, como nós chamamos de pratos principais no Japão, docíssimos. Aos olhos do europeu isso é estranho. Tens coisas como alforreca, jellyfish, tens coisas como toda a cozinha a vapor. Ou seja, eu acho que eles tocam um piano um pouco maior que o nosso. Eu sou muito saudosista, mas eu não acredito que a comida portuguesa seja a melhor do mundo. Acho que temos muitas coisas muito boas, mas não temos uma cultura gastronómica por aí além. Porque se tu fores ver, a primeira vez que se escreve à séria sobre comida em Portugal é com a Maria de Lourdes Modesto, que ainda está viva. Sim. Portanto, é um passado muito recente. Se tu fores ao Japão, uma técnica de maturação de peixe passou de há 10 gerações para cá e eles continuam a fazer a mesma maneira. Portanto, o que eu diria será o perfeccionismo que um japonês tem nas suas artes, que nós não temos e acho que nós nunca vamos conseguir competir contra isso. Uma das coisas que eu aprendi no Japão, não sei se tu vais secundar a minha afirmação, que até mesmo, por exemplo, os sushi men, há alguns que conseguem fazer sushi em função se tu és destro ou se és... as facas cortam... pela tua altura, se és homem, se és mulher, e isso cá é um bocado incompreensível. Ninguém vai fazer um prato muito tradicional português, sei lá, carne de porco alentejana ou outro, agora lembro-me deste, sem função... Porque nós não temos esse perfeccionismo, ou seja, eu acho que os japoneses, como são uma cultura muito antiga, dão valor a determinados aspectos que para nós não são fundamentais, mas porque eles fazem... O nigiri tem 3 ingredientes. Tem arroz, wasabi e peixe. Sim. Portanto, o difícil não é tu fazeres boa comida com muitos condimentos. Isso é fácil. Porque tu vais camuflar a história dos molhos. É um bom exemplo. Porque é que em Paris todos os peixes tinham molhos? Porque era para camuflar a pouca frescura do pescado quando chegava à França. Quando chegava a Paris, perdão.
antigamente que não havia, que era difícil de fazer transporte de matérias perecíveis. O japonês é exatamente o oposto, ou seja, o produto é tão incrível que não é preciso camuflá-lo. Depois E tu defendes essa pureza na cozinha, na tua cozinha? Depende. Depende das coisas, do que é que estamos a falar. Se o produto for muito bom, sim. Se o produto falar por si, claramente. E tu tens muito bons produtos em Portugal que não precisam de grande camuflagem. Agora, era hipócrita da minha parte dizer que o bom pescado fica em Portugal. Não fica. Voa para fora. Há muitos bons ingredientes que nós não temos... Não está presente. E é curioso isso que estás a dizer dos ingredientes e da pureza dos ingredientes. E estamos aqui a focar na Ásia porque tem sido esse mais a tua matriz. Portanto, eu suponho que tu nunca trabalhaste na América do Sul? Não, mas no Índico sim. No Índico sim. E notaste diferenças? Notas muitas diferenças. Eu gosto muito da Índia. Eu gosto da Índia como branco, rico, a ir à Índia. Não gosto da Índia per si. Acho que é um país com demasiada clivagem social. Agora, comer... Eu viajo para comer. Ponto. Ou seja, é-me um bocado indiferente se está um palácio XPTO ali ao lado, que eu vou mesmo ali é porque se há qualquer coisa que eu quero comer. Se o palácio estiver no caminho, muito bem. Sim. Mas não desvio para ir fazer turismo de monumentos ou de igrejas, não, é para comer. E faço pausas e faço caminhadas para digerir, para poder continuar a comer mais. Como eu vivi nas Seychelles e nas Maldivas, tu tens uma presença muito acentuada de singaleses, de indianos, de nepaleses, de paquistaneses. Isso faz ali uma mistura de uma fusão grande. E normalmente nos resorts tu tens noites temáticas. E há sempre uma Indian Night e eu gosto muito o meu restaurante cá em Lisboa, East Mambos, é isso, ou seja, eu gosto muito de kebabs, de nãs, de comida indiana, ou comida de rua indiana e é isso, tipo, eu acho que tu tens que provar cenas novas, tens que viajar e conhecer coisas novas, e provar picantes, e provar estofados, e correr o risco de ficar doente, vale a pena. Normalmente, eu gosto muito de comida de rua, e no Japão encontras? E aquilo que te queria perguntar era o seguinte, tu tens nesses países por onde passaste, há sempre aquela tasquinha, sei lá, para me lembrar na zona de Shinjuku, ao pé da estação, há N tasquinhas por baixo dos viadutos, onde tu podes comer, não estou a falar só de ramens, mas muitas outras coisas. Ramen faz-me impressão o barulho. Quando estão 200 japoneses a comer ramen num sítio só... Mas há algum sítio que tu recordes nas tuas viagens, enquanto estavas a trabalhar em alguns sítios, onde tu ias só para comer porque era aquele sítiozinho? A tasca da esquina. Tu tens tascas da esquina espalhadas pelo mundo que são tuas favoritas? Tenho que pensar um bocadinho para responder a isso. Eu acho que tenho recordações de grandes refeições. Ok, o que é que te marca quando tu estás à mesa? Não é só a comida. Porque imagina, se for o melhor prato do mundo e tu estás a comer sozinho à chuva, com frio, aquilo não te vai saber bem. E pode ser o melhor prato do mundo. Mas, se esse mesmo prato não for assim tão bom e tu estiveres com a tua família, um momento especial, isso vai-te ficar marcado. Ou seja, comer não é só o ato de ingerir comida, é também a envolvência com que tu o fazes. Habital onde a comida se Exatamente. Tenho tascas, tenho refeições que são icónicas para mim, yakitoris numa tasquinha no Japão, pá, inacreditável, mas porque estava com um amigo meu português que por acaso estava no Japão e essa refeição foi épica. Acabámos com o dono da tasca a mandar-nos embora, a dizer que não nos servia mais comida nem mais bebida. Tenho uma refeição num slum em Nova Delhi, onde eu estava a trabalhar nessa altura para a Embaixada de Portugal em Delhi e a fazer jantares para a diáspora, e disseram-me que tipo, o melhor borrego e o melhor kebab de borrego era ao pé da Mesquita Central de Delhi, que ao lado tem tipo, uma paragem de autocarro gigantesca, e tem um slum
de pá, 2 milhões de pessoas Sim. que estão em trânsito, ou para ir à Mesquita, ou para vir da Mesquita, estão em trânsito. E aí dentro havia uns kebabs de búfalo, tipo, inesquecíveis, e o búfalo estava a ser morto ali, e depois de 2 minutos a seguir estava a ser picado à mão e a fazerem kebabs, e essa foi incrível. Ou seja, tenho momentos de viagens que vou recordar comigo para sempre. Se é aquela tasquinha, não sei bem, acho que tenho, porque eu acho que tu podes ter uma grande refeição tanto num hotel de luxo como na rua. Portanto, se calhar eu dir-te a refeições, sítios que eu tenho incríveis. Eu fui a Bangkok antes das entregas das estrelas Michelin, e tu sabias mais ou menos os sítios que iam ganhar. Não sabias quantas, ganhavam uma, se ganhavam duas, ganhavam três, mas sabias que provavelmente aqueles sítios iam ganhar, e ainda com preços aceitáveis antes das estrelas terem saído. E aí tive refeições monumentais. Portanto, não te consigo especificar tipo aquele restaurante. Tem muitas coisas que eu gosto de comer em muitos lados diferentes do mundo. Vou-te fazer 2 últimas perguntas. A primeira é qual é o conselho que tu dás à malta mais nova, que como tu se calhar cozinham e acham que são estranhos porque os amigos não fazem a mesma coisa. Vão para a escola. É? E como é que isso se liga ao ato de viajar? Tens que ir para a escola para aprender bases. E isso é muito importante. Ou seja, a escola, eu não acho que a escola te ensina a cozinhar. A escola ensina-te bases standard para tu conseguires cozinhar. Juntando isso a novas influências de viajar, tu vais conseguir ter um bom resultado final. Mas tu precisas de saber descascar uma cebola e picar uma cebola e agarrar numa faca. E isso aprende-se na escola. Depois, para que é que tu usas essa cebola? Isso já é a viajar que tu aprendes. Agora, e a comer em sítios diferentes. Isso é uma boa descrição. Mas eu acho que a escola dá-te as bases, e depois isso é complementado com viagens e com tu pôres-te à prova em sítios diferentes do mundo. Não, na China tu pensas, ok, se me acontece, não vai acontecer, mas se me acontece alguma coisa aqui, tipo, ninguém sabe, já fui. A minha mãe não vai saber, ninguém vai saber o que é que me aconteceu, porque sou eu e mais 11 milhões de chineses e tipo, eu estou no meio de nenhuns. Portanto, essas experiências, mas tu precisas de saber, de ter andado na escola para ter bases de cozinha sólidas. A última pergunta é os teus projetos atuais e quais são os teus projetos futuros. O que é que estás a fazer agora e é como um bocage, de onde é que vens e para onde é que vais? Isso é a pergunta dos milhões. O que eu estou a fazer agora, cozinho na casa do capitão. Estamos abertos. Onde estamos agora? É um projeto pop-up integrado no Hub Criativo do Beato. Eu trabalho para a Praça, que é outra empresa que ganhou uma concessão dentro do Hub Criativo, e a Casa do Capitão é uma parceria entre 2 empresas que estão a trabalhar no Hub, ou que irão trabalhar no Hub, e isso também é um bocadinho a ideia do Hub, é haver essa sinergia entre empresas. Os meus projetos futuros, não sei responder. Com o Covid isto está tudo um pouco destrambulhado. Sim. A restauração foi muito afetada, portanto não te consigo responder assim. Pronto, então quando fores grande, o que é que queres fazer? Quando for grande, quero poder só viajar. Só viajar? Só viajar, Já somos em dois, que não então. tenho em que me pagam para viajar. Isso era o golo. Agora, eu sei que o turismo gastronómico é uma coisa relativamente recente. Sim, Enquanto, por exemplo, medicinal sempre houve. Os romanos faziam viagens às termas, mas os romanos não faziam viagens para comer azeite, portanto, ou para provar azeite neste caso. Portanto, é fazer essa junção. Há muitos sítios do mundo onde eu ainda não fui e quero ir, mas sim, eu diria que me pagassem para viajar e para ter ideias. Mas deixa-me que te diga que estes números são antigos, reportam a, salvo erro, 2006 ou 2007, portanto têm 14 anos, e nessa altura os espanhóis estimavam que 6 milhões de viajantes internacionais viajavam para a Espanha com o objetivo primordial de comer. Acredito. Portanto, mas eu acho que mesmo, mas se fores ver quantos vão turismo religioso, quantos vão a Roma ver o Vaticano, por exemplo. Sim, há de ser astronómico. Isso é por dia, por dia o que Roma recebe para turismo religioso. Sim. Portanto, eu acho que há vários tipos de turismo, mas há uns que se destacam em relação aos outros. E de facto, é uma coisa de
uma sociedade rica, tu poderes viajar para comer e Sim, para... Tipo, não é barato, ou seja, estás a viajar que já não é por si barato, porque tens que dormir e ainda vais comer a restaurantes, indiferente de quanto é que custa o restaurante. Sim. Estás a gastar dinheiro, não é a mesma coisa do que tipo um couchsurfing, até podes estar em couchsurfing, mas andar de mochila às costas no Sudeste Asiático com uma Vespa ou com uma scooter, não é a mesma coisa, porque sabes que vais gastar, imagina, eu faço questão de comer tanto no sítio mais pequenino e dodgy e dirty, como nos melhores, que é para poderes ter uma escala. ter uma escala. E imagina, eu acho que a maneira mais simples de eu poder explicar como é que eu avalio, isto é a minha opinião pessoal, como é que se avalia o quão bem se come numa terra é pelo hambúrguer. Tu pedes um hambúrguer, como melhor for esse hambúrguer, melhor se vai comer nesse sítio. Vou-te dar porque todos fazem, percebes? Hambúrgueres há em todo lado, é uma coisa que é fácil de se comparar. Como por exemplo, tu vais saber, a maneira mais simples de se comparar quanto é que custa uma terra é ir à garrafa de água no McDonald's. Sim, o índice McDonald's, o famoso índice McDonald's. Portanto, há coisas que tu sabes, à partida, como é que se te orientas. Eu diria, na minha modesta opinião, que tu vais a Dublin, a carne é altamente passada e esse hambúrguer é meio seco, o que mostra que os irlandeses não tenham uma grande cultura gastronómica. Vais ao Japão e tens hambúrgueres inacreditáveis, feitos por um japonês que se calhar nunca foi à América, mas tens hambúrgueres daqueles de bradar aos céus. Portanto, eu acho que isso demonstra como é fácil para as pessoas perceberem como comparar como se come. Muito bem, Bernardo, muito obrigado pelo tempo que nos deste, foi ótimo estar aqui à conversa contigo. Obrigado. Estamos aqui na Casa do Capitão com o Bernardo Gagrela. Sigam-nos no nosso canal de YouTube. Vamos voltar com mais conversas entre viajantes e, neste caso, viajar para comer. Obrigado por estarem aí. Obrigado.